associada à depressão, associada à ansiedade, até abuso, né? Como a Paula acabou de falar, de álcool, de drogas, enfim. Então... Lu, só complementar uma coisa nisso que você está falando agora, eu achei aqui, tem uma definição que fala bulimia como toxicomania sem droga. Boa, né? Isso, exatamente. Por isso muito bom. Por isso é que é associado à toxicomania, né? Que é a síndrome do impulso, né? Olá, eu sou a Luciana Lima, psicóloga, membro da Sobrata, membro também da Coesas e especialista em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica. Hoje eu estou aqui com as queridas Ana Maria e Paula Penteado e o tema de hoje é bulimia. A gente recebeu uma série de perguntas pelo canal da Sobrata, tanto no YouTube quanto no Instagram, sobre bulimia e anorexia. No vídeo anterior, a gente decidiu que seria melhor separar os temas. Então, fizemos um vídeo exclusivo de anorexia e hoje o tema é bulimia, porque devido à amplitude desses temas, a gente vai fazer separado e tratar melhor cada um deles. Você assiste esse vídeo por aqui, pelo YouTube e também pelos outros canais que estão aí para vocês. Tem podcast, tem várias formas de você acessar o conteúdo da Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, que é a Sobrata. Antes da gente começar de fato a falar do assunto bulimia, eu vou pedir para as minhas colegas se apresentarem para vocês. Olá, meu nome é Paula Penteado, sou psicóloga clínica, especialista em transtornos alimentares e membro da Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, a Sobrata. Olá, eu sou Ana Maria Murta, psicóloga clínica, psicanalista, membro da Sobrata, que é a Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, especialista em transtornos alimentares. Então, a primeira questão aqui sobre bulimia é a diferença entre anorexia e bulimia. Vocês querem falar sobre isso? Paula, quer falar sobre essa diferença para a gente? O que assim, eu vou seguindo o que eu tinha anotado aqui, e aí vamos ver se encaixa nessa pergunta aí que era da diferença, tá? A anorexia, ela é ligada como se fosse um jejum religioso, tem um caráter de orgulho. E a bulimia, ela é mais associada ao pecado da gula, tem um caráter da vergonha. Então, nos episódios de compulsão que a gente vai chegar depois, né, que são os tipos de bulimia, os pacientes comem sem controle até não aguentarem mais e depois vomitam o que eles comeram, né? Então, é uma diferença nesse sentido entre anorexia e bulimia. A Ana quer dar uma complementada? Eu fiz algumas anotações aqui da linguagem corrente. A bulimia, etimologicamente, ela é a fome de boi, né? Que significa que o sujeito se entrega com um apetite ávido, tá? Uma voracidade a determinadas coisas ou atividades, né? Uma desmesura mesmo nesse caso. E que lembra até uma vitalidade. A bulimia, no sentido próprio da ingestão desmedida, é mesmo um ataque repentino, intenso e elevado. Ela aparece como um caso intenso de gula. E aí, complementando o que você falou, né, que é a imagem bíblica de pecado original. E um dos 7 pecados, né, que é contrariamente com a virtude e mérito que todas as religiões são esperados no jejum. Então, assim, a anorexia fica mais por uma pureza, por uma purificação, né? E a bulimia fica mais para o lado do pecado, né? De uma fúria, né? Desmedida. A crise bulímica é um episódio de sobreconsumo alimentar incontrolável, durante o qual uma grande quantidade de alimento, frequentemente hipercalórico, é apressadamente ingerido, normalmente às escondidas, sem poder se limitar. Agora, tem todos os graus são possíveis na ausência do controle, né? Pode ser, é variável,
o grau da bulimia, né? A quantidade engolida, a rapidez da ingestão, mas a crise bulímica, ela continua ainda um acontecimento maciço e excessivo, quase que explosivo e violento. Agora, diga. Não, é só porque isso que você está falando é super legal, tem em relação às religiões, né? Esse negócio do jejum religioso, eu acho ótimo isso. E para dar acrescentar mais uma coisinha, quando a doença está instalada, a quantidade de comida, mesmo sendo muito grande, já não tem mais nem necessidade de induzir o vômito depois de um tempo. Então, automaticamente o corpo já fica com aquilo acostumado e já vomita. Tem assim, isso eu lembrei também da Lu, que tem um caso para apresentar hoje, que tem casos raros de pacientes que rompem o estômago de tanto comer. Então, isso é super perigoso. Sim. Claro, são as consequências, né, da doença. Além disso, né, é importante a gente lembrar que a bulimia não é só com o vômito. É a mais famosa, o tipo mais comum, né, os tipos purgativos, que é o que a Paula e a Ana estão falando, mas também é purgação quando a pessoa toma laxativos ou diuréticos, e a gente tem a bulimia não purgativa, que é aquela pessoa que come em excesso. A bulimia sempre precede um excesso, uma compulsão alimentar, e depois ela faz de outra forma, né? Extingue essa culpa na academia. E não é só ir à academia meia horinha, é ficar o dia inteiro na academia, 4 horas até mais, né? 8 horas de academia, jejuns prolongados, ou uma dieta hipocalórica, com 500 calorias, por exemplo, uma coisa bem abaixo do que seria aceitável. Também é bulimia. Sim, foi muito bom você ter lembrado disso, né? Quer dizer, que senão fica aquela imagem que a bulimia é ligada ao vômito, né? Quer dizer, o excesso de comida e vômito. E aí tem um conjunto de fatores, né? Tem o laxante, tem o diurético, o excesso, né? Eu acho que é uma patologia aí, nesse caso, que está muito ligada ao excesso. Não a falta, como é a questão da anorexia, né? Voltada à falta, ligada à falta. E essa é ligada a um excesso, né? Uhum. Você falou o excesso da academia, não é ir à academia, é de fato um excesso, né? É verdade. E eu acho que tem uma ligação muito forte, né? Trazendo aqui para a psicoterapia, para os casos que atendo, em pessoas que têm uma rigidez muito grande, com padrões não só estéticos, mas uma autoexigência de ser a melhor pessoa, o melhor profissional, a melhor mãe, a melhor filha. Existe toda essa questão do perfeccionismo, né, do bulímico. Então, ela está numa dieta muito rígida, assim como, né, a pessoa que tem compulsão alimentar, tem uma dieta, uma rigidez ali, não posso errar, comeu um bombom, um biscoito, e aí a coisa desanda de vez. Então, já que eu errei, eu sujei isso daqui com esse bombom, eu sujei minha dieta, e é essa a ideia e de sujeira, né? De que entrou uma poeira aqui, né? Isso que eu estava fazendo. Então, agora nada presta, eu vou comer e depois eu vejo como é que eu vou lidar com isso. Eu vou ter que, né, acabar com essa culpa e com essa sujeira de alguma forma. Complementando o que a gente estava falando da história da bulimia também, o que a Ana falou da fome de boi, tem as primeiras referências estão no início do século XVIII, né? Entre o século XIX até o século XX, ela tem o termo de licorexia ou cineroxia, que são encontrados na literatura para designar hoje o que tem no DSM-4, que é a chamada síndrome ou transtorno da compulsão alimentar periódica. Era essa a complementação que eu queria da história para colocar. Quer seguir, Ana? Sim. Ela normalmente, seguindo isso que você introduziu, ela é constituída inicialmente das experiências de prazer e desprazer. A gênese na infância e adolescência, tá? Aparece normalmente na infância e adolescência.
e ela se constitui inicialmente dessas primeiras experiências de prazer e desprazer, que aconteceriam, né, na inter-relação afetiva mais rica e complexa, que engajam diretamente o corpo e a mãe, tá? Agora, de acordo com o modelo freudiano, seria um processo aí de regressão e fixação. Agora, na psicopatologia moderna, explica como uma síndrome bulímica vômito, situando-a naquilo que se chamou de patologia de cruzamento, ou seja, que não pode ser assimilada a nenhum dos grandes tipos de funcionamento psíquico, tá? De estrutura que se aproxima ao caso, um caso ou outro de neurose, de psicose, ou de perversão, ou psicossomática, quer dizer, como se fosse assim uma placa giratória. Ela pode acontecer em qualquer uma dessas estruturas. Ela é vista como uma síndrome, né? Então, como mostram os dados epidemiológicos e clínicos, é essencialmente uma patologia da adolescência feminina, um tipo de psicopatia do próprio corpo e da toxicomania na menina. Ele tem uns estudiosos que eles aproximam a bulimia à toxicomania, no sentido da síndrome do preenchimento aditivo, tá? Onde há esse preenchimento aditivo. É um tipo de comportamento alimentar, mas que pode se manifestar em outros planos, com as mesmas características. Uma característica fundamental que a gente tem que salientar é da impulsividade, e que acontece muito em casos de adicção, né? Em toxicomania. Então, é a característica da impulsividade, dessa avidez, da compulsividade e da repetição, que é difícil sair e, portanto, cria uma dependência. Isso que eu queria complementar. Ana, deixa eu fazer uma colocação, porque também está em cima disso que você está falando, né? Que o transtorno da bulimia, ele também está associado a transtornos de ansiedade, óbvio que não são todos os casos, né? Mas também pode ser transtorno de ansiedade, de angústia acentuada, sentimento de culpa, depressão, e aí aquilo que você falou, abuso ou dependência de álcool e estimulantes, também vem tudo junto. E esses transtornos, ele tendem a se agravar depois de uma crise de comer compulsivo. Então, se você já tem alguma coisa dessa instalada, depois de uma crise da bulimia, isso pode aumentar. É essa complemento. Ah, e uma pergunta, vocês já tinham falado da bulimia purgativa e da não purgativa? Falaram disso? Tá ótimo, então tá bom. Estava travada, a gente não viu. Tá Mas ótimo. estava travada, a gente achou que estava quietinha, depois que a gente falou, Paula, não sei o que, você com a mãozinha assim. Qual que é a pergunta agora? Vamos, só enquanto você procura aí, Lu, as causas da bulimia, que aí também é muito junto com a anorexia, a obesidade, que tem aquele conjuntinho de causas culturais, né? Desestruturação da conduta alimentar, o aumento dos problemas de comportamento dos adolescentes, crise de valores tradicionais, consumo exacerbado, eu sempre tenho uma palavra para me confundir, né? Excesso de preocupação com a aparência e as modificações nas relações familiares e as transformações dos papéis masculinos e femininos na atualidade. Então, tudo isso mexe um pouco com a base, pode causar algum transtorno caso a pessoa tenha uma predisposição. Uhum. Falar um pouquinho agora dos prejuízos, né, da bulimia para a saúde física. Mas eu acho que antes de entrar exatamente nos prejuízos para a saúde física, é importante a gente relembrar que saúde, né, é um conceito muito amplo e que a bulimia ela afeta todos esses 3 conceitos de saúde que a gente tem para a OMS, que é a saúde física, já vou falar quais aspectos que afetam, a saúde psicológica, que é o que a gente está falando aqui, saúde mental, né? É uma culpa muito grande, é um peso muito grande, associada à depressão, associada à ansiedade, até abuso, né? Como a Paula acabou de falar, de álcool, de drogas, enfim. Então... Lu, só complementar uma coisa nisso que você está falando agora, eu achei aqui, tem uma definição que fala bulimia como toxicomania sem droga.
boa, né? Isso, exatamente. Por isso é muito bom. Por isso é que é associado à toxicomania, né? Que é a síndrome do impulso, né? E a obsessão, ela vai mais para os pensamentos obsessivos e a compulsão à repetição, que ela se manifesta no nível concreto da repetição das ações circulares. Então, isso encaixa bastante. Desculpa a interrupção. Vai aí, Lu. Imagina, interrupção maravilhosa, adoro. Mas, além, né, dessa associação toxicomania de alimentar, também existe o uso, o abuso de remédios para emagrecer, de estimulantes, de bebida alcoólica, exatamente pela saúde social. Por quê? Porque afeta a saúde social desse paciente. Ele começa a evitar encontros familiares, evitar as festinhas, porque a gente sabe, é cultural, nos nossos encontros, nas celebrações, temos o quê? Comida. E ele não dá conta dessa relação completamente transtornada com a comida. Então, é um transtorno que afeta todos esses âmbitos e vai além, né? Vai para os relacionamentos. Sobre a parte física, até pouco tempo era uma coisa, na minha prática, apenas que ficava no compêndio. Nunca tinha visto algum paciente com uma complicação física, até uma paciente que já está comigo há um ano e começou a apresentar alguns sintomas, alguns problemas no estômago. Ela está bastante estabilizada em relação à bulimia, isso é importante vocês saberem. Já tem uns 6 meses que ela não tem episódios bulímicos e nem de compulsão. Porém, por ela ter ficado anos, desde os 11 anos, hoje ela tem 30 e poucos, ela relata vômitos, né, intermitentes aí. Então, trouxe para ela uma fissura no esôfago, que são pequenos rompimentos no esôfago devido ao grande esforço, né, e ao ácido. A gente tem uma estrutura do nosso sistema digestivo que não é para voltar as coisas esporadicamente. Isso acontece com o ser humano. Poucas vezes ao ano as pessoas passam mal, né, vomitam. Mas isso, ela tinha, para vocês terem uma ideia, 6 a 7 episódios diários quando ela começou o tratamento comigo. Então, é muito ácido, né? Além da questão do esmalte dos dentes. Ela perdeu alguns dentes, vem fazendo implante, porque, exatamente, o ácido ele não é feito para voltar à boca, é sempre para, né, seguir esse trajeto aqui do sistema digestivo. Além disso, também pode acontecer de ruptura estomacal, gente, devido à grande força, né, que a pessoa faz na hora de vomitar. Depois de alguns anos, e até em alguns documentários que nós assistimos lá na nossa pós-graduação, a gente vê que as meninas já não fazem grande esforço para vomitar, tá? É meio que deita e a coisa já vai. Automático, né? Vai no automático, né, Lu? Exatamente, Paulo. Já vai no automático de tanto que o corpo está meio que habituado a fazer isso. Em relação a laxante e a diurético, também tenho pacientes com perdas eletrolíticas importantes. Tem uma paciente que está comigo há algum tempo também, já deixou, inclusive a remissão dela foi muito legal, ela deixou todos os comprimidos comigo aqui no consultório e falou, acabou, chega, toma para você, vou deixar aqui, acabou, depois de um tempo. Mas ela já foi internada por desbalanceio, né, eletrolítico. Tomou o quê? Diurético. Lembrando, gente, quando a gente toma diurético e laxante, não se perde peso, não se perde gordura, você perde água. E isso pode causar até um infarto, porque o nosso corpo, os nossos órgãos precisam, né, dos eletrólitos para funcionar, dos minerais. E quando você perde água, isso vai embora. Então, ela foi internada, a pressão abaixou muito e ficou num estado lá, não sei nem dizer, catatônico, uma coisa assim, paralisada, desmaio quase, né? E já teve, não comigo, mas de uma colega da minha cidade, caso de morte por uso excessivo de laxante. O paciente dela tomou 42 cartelas de lactopurga.
e ele teve uma parada cardíaca fatal, né? Então, a bulimia também pode causar danos irreversíveis, tá? Olha a compulsão aí, né? Toma um, toma outro, chegar em 42, né? 42. Né? 40. Deixa eu fazer só uma compilação das o excesso, características, né? uma compilaçãozinha das características da bulimia, só para ficar arrumadinha, se vocês não se incomodam, que é aquilo que a gente falou, ingestão periódica de grandes quantidades de alimento, comportamentos compensatórios, que é a indução dos vômitos, laxantes, diuréticos e blá, blá, blá. E ela, assim, só para fazer uma marcação para identificação na clínica ou, assim, na sua família ou com quem você estiver convivendo, que ela pode ocorrer, para ser característica, né, da bulimia, deve ocorrer pelo menos 2 vezes por semana, num período mínimo de 3 meses. Isso é marcação geral, médica. Lógico que a gente não se prende a isso, mas é só para a gente ter um parâmetro do que você pode chamar de bulimia ou não. E lembrando, eu tenho uma amiga que ela, assim, hoje em dia ela tem uma vida super normal, tal, mas ela tinha uma característica, ela contando que quando ela era adolescente, ela falou que ela inventou o vomitar, que ela comia, se sentia cheia, ela ia e vomitava, que era como se ela tivesse inventado. Aí quando ela ficou adulta, ou mais velha, aí ela descobriu que existia a bulimia. Então você vê como o comportamento passa, né, pelas pessoas, como tá no meio social. Era isso aí, Lu. E muita gente, Paulo, você falando isso, eu me lembrei, muita gente não sabe que tomar laxante é um comportamento bulímico. E nós, Uhum. mulheres, conversando, olha, a sua amiga, eu também já tive amigas, conversando numa roda assim, não, eu como muita vez, eu tomo um laxante. Aí que você vai falar para a pessoa, isso chama bulimia. Eu pessoa, o quê? Mas a minha mãe fazia isso, a minha avó me ensinou isso. Então, para vocês Tá verem na como é que família, né? tá na Aí, cultura da gente. eu lembrei uma outra coisa também, que eu acho que é importante, eu não sei se no período que eu estava fora vocês falaram, mas a única assim, coisa que salva uma anorexia grave são os períodos de bulimia, porque é o único momento que ela ingere comida, tem ingestão de alimento. Então, isso é a única coisa que salva a anorexica grave, né? Lembrando isso aí, que é muito interessante isso. É verdade, a gente falou isso no vídeo anterior. Um outro caso para ilustrar aqui é dessa mesma paciente que faz o desbalanceio aí eletrolítico, quando ela chegou no consultório, que me marcou muito nela, foi que ela fazia o seguinte: ela comia uma boa vasilha de salada de alface e depois ela comia o que ela quisesse. Biscoito recheado, hambúrguer, sorvete, não. E aí ela vomitava. E a alface era um marcador. Quando ela chegasse, o vômito chegasse na alface, ela sabia que estava tudo bem. Como se o estômago, né, fosse um funil ali. Só que, gente, isso é característico da bulimia, quase que um pensamento mágico infantil, de que se eu comi alguma coisa, eu virei uma gorda, eu virei uma bola instantaneamente, e se eu ficar livre, eu emagreço. Porém, não é bem assim, gente. Nem toda pessoa com bulimia é magra, tá? As coisas ficam. A gente não vomita tudo. Não é bem assim a história. Esse pensamento mágico infantil, assim, eu costumo fazer isso quando eu passo um pouco da conta, eu tomo muita água, como se isso fosse dissolver, né, o que eu comia mais. É muito incrível isso. Então, sabe aquelas outras também identificação desse tipo de gente que é pique com a comida, que está à nossa volta também muito, são aquelas que, não como isso, não como aquilo, só como, sei lá, orgânico, não sei o que, cheio de mimimi para comer. Então, a gente chama de ortorexia, né? Se a escolha e a preocupação com o tipo de alimento. Então, isso, se a pessoa faz isso de vez em quando para ter uma alimentação saudável, é super legal. Mas se a pessoa é presa nisso e não consegue fazer mais nada além disso, a gente tem uma classificação para ela, ou seja, também é um transtorno. Lembrou, Ana? Preocupação excessiva do peso, né? Quer dizer, o bulímico não necessariamente é obeso, né? Ele se mantém, muitas vezes passa desapercebido porque ele mantém o peso, né? Ele tem aquelas crises, né? Aqueles acessos de fome periódicas, normalmente, né? Porque já se torna um comportamento compulsivo. E faz esse movimento para ele não aceita, né? Agora eu me lembrei do que eu estava querendo colocar. Quer dizer, se por um lado
ele faz, ele come, ele sente prazer e depois ele apaga isso, né? Ele apaga o comportamento. É como se não existisse, né? Esse ato de vomitar ou de laxante ou de tal, é exatamente para ficar com prazer, sem engordar. Come o que eu quero, depois eu elimino, né? Nesse sentido mágico também, né? Não aceita nenhum tipo de perda, né? Não aceita nenhum tipo. É Muito claro bom. que para você fazer uma dieta, você tem que abrir mão, né? Não sei se era por aí que você ia. Ali ele não abre mão de nada. É algo Quer que é comer e quer exatamente ficar limpinho, né? exatamente apagar o ato, né? Anular. Na verdade, é usado esse termo, é anulação do ato. Mas fala, Mas Lúcia. essa, não, lembrando essa de que a sua paciente que vomita até chegar na salada é assim, é o marcador dela, como ela escolhe uma forma de parar, né? Ali, é muito Ela encontrou interessante. um limite, de uma certa forma, ela encontrou um Limite. limite, né? Perfeito, Agora, Ana, um ponto limite. que nós não falamos ainda é da vergonha, né? A vergonha está muito presente no bulímico. Eu acho que a gente falou inicialmente, quando está ligada a uma história, né, ao pecado, a uma gula, né? E agora, esse sentimento de vergonha é muito comum, né? Tanto é que é escondido, né? O comer escondido. O comer escondido. E do humor depressivo, né? Também é algo muito comum. Da angústia, Podemos. Uhum. né? Você citou aí angústia, ansiedade, o humor, né? Isso tudo está ligado. Uhum. Quando ela vem, quando ela aparece, vem exatamente esse impulso para tapar. E aí depois elimina, anula. Bom, mas vamos em frente aí. Voltando só mais uma marcação, como a gente falou da ortorexia, falar um pouquinho da vigorexia também, porque também são assim, derivações aí dos transtornos, né? Aquela pessoa da academia que pensa naquilo como se fosse um culto religioso. Preciso fazer, se não malhou, se não começa a se sentir mal, tem que ser aí uma coisa obsessiva que tem a série toda arrumadinha, aquele negócio do corpo tá muito forte, mesmo assim tá querendo mais. Então, isso aí eu acho que também marca bastante nos transtornos. Sim. Tanto a vigorexia quanto a anorexia também tem uma peculiaridade quase neurológica, né? Que é a distorção da imagem. Assim como a anoréxica se vê gorda, a pessoa com vigorexia se vê muito magra. Aquele cara que tá fortaço, ele fala, não, ainda tô um frango. É assim que fala, ainda tô muito, muito fraco, eu não quero mais. E aí começa o anabolizante. Então, Uhum. então, um conjunto Dismorfobia, né? Isso. Falando. Que atingem essa distorção da imagem, né? Tanto a anorexia, né? A questão do espelho, da imagem, essa primeira constituição, né? Da imagem. Então, por isso, né, a Lu fala de um pensamento mágico, né? Quer dizer, quase que uma síndrome muito constituída nesse início de vida, né? Nos primeiros anos mesmo. Uhum. E o tratamento? E temos tratamento, temos resultado, é difícil, né? Como é que fica na sua experiência, na clínica, né? Olha, eu vou falar assim, particularmente amo tratar bulímicas de verdade. Tenho bastante pacientes com bulimia e o prognóstico para quem está assistindo, se está sofrendo de bulimia, é muito bom, muito positivo, sabe? Eu acho que é um paciente que demonstra, quando ele chega, ele quer mudar esse comportamento, ele quer sair desse ciclo vicioso, porque existe um ciclo, né? Bem claro, assim. A gente falou aqui do ciclo, vou resumir, mas começa com uma dieta super mega restritiva, certinha, né? Uma ansiedade, alguma coisa acontece, come-se exagerado, né? Sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa pode levar a comer exagerado de novo e sempre a próxima setinha é um movimento compensatório, que pode ser purgativo
ou não purgativo, igual a gente já falou aqui. E aí, depois disso, vergonha, sentimento de inadequação, de que sou errada, de novo eu faço dieta restritiva e o sujeito fica nisso aí por muito tempo. Acho que antes do tratamento também é importante falar que a pessoa, quem que ela procura, né? Porque ela fica muito perdida nisso. Eu quero sair, já não tô me sentindo bem, tô fazendo muito episódio. Quem que eu procuro? É um nutricionista? É um psicólogo? É um médico? Eu acho que antes de tudo é procurar uma pessoa que tenha uma especialização, sabe, em transtornos alimentares. Ele vai saber te encaminhar para o serviço e muitas vezes o tratamento da bulímica exige essa equipe multidisciplinar, porque tem uma depressão associada, ansiedade, então precisa entrar com medicamento para isso, um psiquiatra. A questão, por exemplo, eletrolítica, a gente precisa do endócrino para isso, para ver como é que está cálcio, né, magnésio, tudo isso, cloro, tudo fica meio bagunçado. A gente volta sempre para o multidisciplinar, né? Sim. Verdade. E a nutricionista, porque essa pessoa precisa entender que ela pode comer, que ela pode ter uma vida social, porque a alimentação da gente precisa englobar a nossa vida social e que ela pode não engordar e até, se for o caso, emagrecer. Mas o principal, a coisa mais difícil, né, no tratamento da bulimia é que ela tem medo de começar o tratamento porque ela tem medo de engordar. Então, é muito eu ficar ali com o meu transtorno alimentar. Ele é parceiraço. Poxa, se eu largar isso, eu vou engordar. E eu não quero engordar, o que ela mais tem medo é isso. Vocês querem complementar? Como Essa história do medo. É meio rapidinho, né? Como essas coisas ficam organizadas na pessoa, assim, muito. E qualquer mexida ali pode desestruturar. Por isso, quando a base não é muito sólida, é muito perigoso você mexer nisso. Por isso, sempre com acompanhamento, né? Vai lá, Ana. Eu me lembrei de um caso que eu atendi, né, de bulimia, que não me chegou como bulimia. Ela me procurou, uma moça, uma jovem, que tinha sido bailarina, tinha todas as características de uma exigência muito grande para o corpo, fazia muito exercício, mas ela ficou alguns anos, ela tinha uma dificuldade aí na relação com a mãe, isso ela trouxe, mas ela não, em momento algum, nesse primeiro momento, eu acho que até que já comentei isso num outro vídeo, numa outra gravação que nós fizemos, na anorexia. E ela, em momento algum, trouxe isso como uma queixa. Quer dizer, até na análise ela veio porque a mãe já tinha feito análise, era uma pessoa interessada nas coisas, então ela procurou. Mas isso não foi tocado. Era tocada a questão do corpo, a preocupação, mas a bulimia era escondida. Muito tempo depois, ela ficou uns anos num segundo e saiu. Algumas questões evoluíram, mas ela retornou num outro momento. Aí ela abriu a situação da bulimia. E como é que foi descoberta? Como é que isso foi desvelado? Numa busca ao dentista. Ela foi a uma dentista que, na hora que viu os dentes, identificou na hora, né? Percebeu o quadro e aí foi a primeira quer dizer, a primeira vez que ela falou disso que ela escondia tanto. Aí buscou um tratamento, voltou para a análise e aí começou o falar disso, né? Agora você vê como era sofrido, como ela tinha medo, como era escondido, né? E o que mais que está escondido, né? Nessa relação, nessa busca por esse objeto e depois, né? Quanta raiva tem aí nesse movimento de jogar para fora, né? O que é ruim, o que é bom entra, o que é ruim sai. Então, assim, teve muito trabalho aí nessa relação primordial dela e ela aí pôde seguir. Mas era isso que eu queria destacar, que nem sempre chega com essa demanda e com essa queixa muito clara, né? É porque está fazendo parte da vida dessa pessoa, né? Aquilo já está tão
internalizado que ela nem entende que aquilo pode ser um problema, né? E o medo, como a Lu falou, o medo de engordar. Não pode, o medo é muito grande de engordar. Né? O transtorno alimentar, ele é um sinal do nosso tempo, né? Que é esse tempo que está muito marcado no narcisismo. Essa sociedade está muito assim, olhando para o individual demais. Apesar de existir há desde o século tal, lá há muito tempo, mas hoje em dia ele começa a pipocar, aparecer demais, porque está muito marcado em cima do eu, né? É isso, gente. Pois é. E acho que a coisa do jejum também, se tá, né, voltou-se a falar, né, mais do que um jejum religioso, mas hoje uma dieta baseada em jejum, então meio que liberou e não faço, não tem bulimia, eu só faço jejum, a dieta do jejum. Mas é verdade! Né? Pois como é que poderia ficar essa bem lembrado, hein? Do jejum intermitente. Será que isso também não pode desencadear em processos bulímicos? Então, sim. O que eu vejo é assim, o jejum pode ser um tratamento para a obesidade, aliado e muito bem recomendado por um nutricionista, com acompanhamento mesmo. O que está por trás é o motivo, né? A culpa. Se está fazendo aquilo porque no dia anterior exagerou, comeu demais, é um processo bulímico, é uma estipação de culpa nisso. Agora, se você está fazendo aquilo como um protocolo, como algo, né, que tá ali, tá sob orientação, e você não já tem, né, não tem transtorno alimentar, não vejo um transtorno nisso. Mas é uma linha muito tênue, né? É o perigo onde a pessoa tem uma característica para ter uma tendência a um transtorno alimentar ou qualquer outro tipo de patologia, e num jejum intermitente, visto lá na internet, no YouTube, sei lá, Instagram, onde quer ir seguindo um monte de gente que não tem nenhuma orientação para nada, aquilo starta uma doença. Esse é o perigo. Isso é fera. O que é? Acho que a gente devia falar um pouquinho, mas pouquinho mesmo, sobre a mãe, né? Sobre essa família bulímica, porque tem uma separação também. Eu sinto que a mãe é excessiva, assim como na anoréxica. Tem uma delimitação de espaço, né? Que entrou tem que sair daqui. Não sei, que vocês quiserem falar da família. Não, o que eu vejo... exigência, né? Fala, Paula. Não, era só um olhar, o meu é super rápido, assim, é que tem família, tem mãe também, lembrando, né, quando a gente fala mãe, são os familiares ali, que finge que não está vendo, né? Não quer se haver com o tamanho do problema, então tá deixando passar. Era só isso. Vai lá, Ana. E uma exigência grande, né? Normalmente são mães muito exigentes, né? Porque o que está em base aí nesse comportamento é um ideal, né? É um ideal de eu tirânico, exigente, né? Que faz com que o sujeito se submeta a essa rigidez, né? De não poder aparecer uma grama, né? Quer dizer, então a gente pode falar que pode se dizer que é quase que uma anestesia. Seria tentativa de defesa contra a dor de uma separação, né? Uma dor de uma separação que não pôde se tornar ausência. Quer dizer, não houve esse fordar, não houve a simbolização que o Freud chama de fordar, né? É o momento em que a criança consegue simbolizar, ou está na tentativa de simbolizar, a ausência da mãe, esse ir e vir da mãe, né? Quer dizer, parece que o bulímico... É uma presença constante, né? Ele não pôde fazer essa separação, né? Ele não conseguiu elaborar essa separação, né? Ela não pôde, exatamente, não pôde se tornar ausência, não foi simbolizada essa ausência, né? E qualquer dor reclama insistentemente uma supressão tóxica. A anestesia não visa o esquecimento de uma lembrança,
mas o silenciamento de um traço doloroso. Quer dizer, não tem a lembrança, ele silencia esse traço doloroso. Quer dizer, não consegue aí fazer, né? Então, no mal-estar e mesmo na dor que precede a crise bulímica, assim como a repressão gástrica que se segue, a sensação esmaga a representação, para além do princípio prazer e desprazer. É isso que o Freud não tem, assim, eu estou falando um pouco da psicanálise, ele não tem um texto sobre isso. Ao longo da obra dele, ele vai falando, né, alguma coisa sobre esse afeto, ligado à melancolia, no texto sobre o humor, na questão das histerias, né? Então, na questão do narcisismo, no texto sobre o narcisismo. E aí ele fala, né, você pode pensar em cada texto a questão da alimentação e a fixação na oralidade, né? Então, a gente pode pensar nisso, quer dizer, que não houve essa separação, né? Ela ainda está às voltas aí. Eu engulo o objeto para introjeto esse objeto para identificação, eu expulso, né? Quer dizer, então, era isso que eu queria falar um pouquinho sobre uma ótica da psicanálise. É claro que muito pouquinho mesmo, algo bem superficial, a gente, num outro momento, pode até aprofundar, se for o caso. Tá bem? Fechou. Tá Maravilhoso. Então tá bom, você fecha, Ana. Beijão para vocês, obrigada e até daqui 15 dias. Brigadão, foi ótimo, Ana, Lu, beijo e até a próxima. Paulinho vai deixar o podcast, Instagram, o YouTube, deixar tudo os nomes arrumadinhos para se vocês quiserem ouvir mais, estaremos lá, tá bom? Um beijo, obrigada.